Vamos iniciar nossa aula de hoje, continuando a falar sobre o ativo. Nós já vimos, né? Nós já falamos sobre o conceito geral de ativo, né? Nós vimos as características essenciais aos elementos do ativo, tá? Que muito embora os ativos, eles sejam o conjunto de bens e direitos à disposição da entidade, mas para que esse bem ou direito possa ser considerado como ativo, é necessário que eles tenham essas características essenciais aos elementos do ativo, né? Que características são essas? O benefício futuro provável, a posse, propriedade ou controle e fator de exclusão, né? Lembrando que o controle, ele se sobrepõe à posse e à propriedade, tá? Tendo em vista que, para que esse bem ou direito seja considerado como ativo, né, é necessário que a empresa tenha adquirido, né, esse bem, que ela tenha a propriedade desse bem, né, ela controlando esse ativo, assumindo os riscos desse ativo e esse ativo gerando benefícios econômicos, né, perspectivas de benefícios econômicos para a entidade, eles sim, esses bens ou direitos serão classificados sim como um ativo, né. Além disso, o fator de exclusão, se uma entidade utilizar essa capacidade de geração de benefícios futuros de um ativo, impede que outra entidade o faça, tá? Então, é necessário essa característica, né, de o fator de exclusão para que um bem ou um direito ele seja considerado como um ativo, né? E aí nós vimos o conceito de ativo de acordo com a estrutura conceitual, né, o CPC 00, ele fala sobre o ativo, né, e aí diversos autores definiram o ativo, mas o conceito de ativo, à luz da teoria da contabilidade, é o que está mencionado na estrutura conceitual, no CPC 00, então, esse bem ou direito, ele tem que ser controlado pela entidade, como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade, né? Podemos dizer que a característica principal é a capacidade de gerar benefícios econômicos, porque se um ativo perder essa capacidade de gerar benefícios econômicos para a entidade, fatalmente esse bem ou direito ele deixará de ser um ativo, não é? Por isso que essas características são importantes e deverão ser levadas em consideração, tá? Nós vimos que o benefício econômico futuro é o potencial em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade, né? Então, o benefício econômico, ele alimenta o fluxo de caixa da entidade, né? Ele o potencial em contribuir direto ou indiretamente para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade, né? Só fazendo aqui uma revisão geral por cima, não é? Porque hoje a gente vai falar, antes da gente falar sobre a mensuração do ativo, nós vamos falar sobre os ativos intangíveis, tá? Antes de falarmos sobre a mensuração do ativo, nós vamos falar sobre os ativos intangíveis. Os ativos intangíveis, eles vão ser tratados pelo CPC 04, tá? O CPC que trata dos ativos intangíveis é o CPC 04, então, além do CPC 00, que traz o conceito de ativo, de ativo, as características inerentes aos elementos de ativo, que fala como o direito pode influir, como os benefícios econômicos podem fluir para a entidade, tá? Então, tudo isso nós vamos encontrar no CPC 00. O CPC 04,
né, o CPC 04, o pronunciamento contábil 04, é o que trata exclusivamente dos ativos intangíveis. Então, lá no CPC 04, nós vamos ter o conceito de ativo intangível, tá? Esse CPC, ele já passou por uma revisão, tá? Por isso, quando vocês baixarem o CPC 04 lá no site cpc.org.br, vocês vão ver que o pronunciamento técnico CPC 04, ele tem entre parênteses um R1, significa dizer que esse CPC, que trata do ativo intangível, ele já passou por uma revisão. Então, sempre que ocorre alguma mudança nas normas internacionais, os CPCs, eles vão ser revisados, né, e havendo necessidade, eles vão ser alterados, né? Ele vai sofrer a revisão e vão ser alterados. Então, o ativo intangível, ele já passou por essa revisão, então, por isso que vocês vão observar que o CPC 04, CPC 04, ele tem lá, ele R1, né? CPC 04, entre parênteses, tem o R1, porque ele já passou por uma revisão, né? Então, nós vimos os conceitos de ativo lá na estrutura conceitual, né? Característica do ativo. Lá na estrutura conceitual também vai trazer a mensuração do ativo, mas o que aborda o ativo intangível é o CPC 04. Então, o O ativo, ele é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, do qual se espera que resultem benefícios econômicos futuros para a entidade, não é? Então, o ativo intangível não é diferente. Ele também, ele é controlado pela entidade, ele só vai ser considerado como um ativo que, se for controlado pela entidade e se resultar benefícios econômicos para a entidade. O CPC 04, ele traz o conceito de ativo intangível como um ativo não monetário, identificável e sem substância física, tá? O ativo intangível, de acordo com o CPC 04, ele é um ativo não monetário, tá? Identificável e sem substância física. Mas o que é esse ativo intangível? O que é que vocês acham? Qual é? Porque o CPC 04, ele traz o conceito de ativo intangível como esse item, né? Como esse item, esse ativo não monetário, como um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Isso quer dizer o quê? O que é que vocês conhecem de ativo intangível? Diga aí para mim, digam para mim. Alguém? Marcas, sim. Marcas, patentes, Débora e Maria Clara, software. Que mais? Isso. O que é que acontece? Há tempos atrás, a gente identificava uma empresa de grande porte pelo tamanho das suas fábricas, pelo conjunto dos maquinários que essa empresa tinha, pelo número de empregados que ela possuía, né, pela sua capacidade de produção. Isso a gente conseguia dizer, né, isso há tempos atrás, a gente identificava uma empresa de grande porte quando ela tinha essas características, né, o tamanho da sua fábrica, de suas fábricas, todo o seu sua estrutura física, né? As máquinas que ela tinha, a capacidade de produção, a quantidade de empregados. E aí a gente podia dizer
que, com essa avaliação, se a empresa era de grande porte ou não. Só que isso, hoje em dia, isso cai por terra. Por quê? Essa ideia de que empresas com uma grande estrutura física, com um número enorme de máquinas, que determina o porte dela, isso era evidenciado há tempos atrás. Hoje, não mais. Por quê? Porque hoje, atualmente, as empresas elas podem ser virtuais. Existem empresas em que os negócios são realizados sem contato físico nenhum, né? Existem empresas, isso, Débora, empresas online, as empresas virtuais, não é? Que não tem contato físico nenhum, que tudo é realizado via internet, não é? Elas são as empresas virtuais, não tem contato físico, os negócios, eles vão ser realizados pela internet. E o patrimônio dessas empresas, muitas vezes, possui grande valor. O patrimônio possui grande valor, só que eles não são quantificáveis em unidades, a gente não pode ver o patrimônio dessa empresa. Então, antigamente, a gente conseguia avaliar uma empresa de grande porte, porque essa empresa tem aquela estrutura enorme, ela tem muitas máquinas, muitos empregados, a sua capacidade de produção é enorme, então a gente poderia dizer que aquela ali era uma empresa de grande porte. Hoje não mais, por quê? Porque a gente viu, e eu acredito que vocês tenham pesquisado na aula de sexta-feira, que várias empresas, hoje elas têm um patrimônio, como é que eu posso dizer? Patrimônio de grande valor, não é? Elas possuem um patrimônio de grande valor, mas esse patrimônio, esses patrimônios não são quantificáveis em unidade. E quase sempre são de difícil medida, né? São difícil de medir esse patrimônio, né? E aí nós vamos acabar tendo avaliando esse patrimônio em estimativas, né? Utilizam-se de estimativas, de aspectos subjetivos para avaliar, né, para dar valor, para conceder valor a esses ativos, né, e aí por conta justamente essa característica da intangibilidade, né, é um caráter de intangibilidade nas medidas, para poder se medir, para poder avaliar o patrimônio dessas entidades. Que esse é do modelo de negócio. Isso, exatamente, Débora. Principalmente hoje, não é? Esse modelo de negócio tem crescido mais e mais, e a gente viu um crescimento absurdo por conta da pandemia, não é? Por conta da pandemia, a gente viu empresas tendo que se readaptar, não é? Empresas que fecharam suas portas, mas que tiveram se adaptar a essa nova realidade de negócio, né? O iFood, né? iFood bombando aí, né? Foi o que mais bombou, eu acredito, nessa pandemia, né? Porque é um novo modelo de negócio. As empresas, elas sem estrutura física, sem essas grandes maquinários, né? Mas que tem um valor difícil de ser mensurado, porque o seu patrimônio tem um valor enorme. Mas como quantificar isso? Né? Como quantificar em unidade, como medir o valor dessas empresas? Aí a dificuldade do ativo intangível. Por isso que a gente diz que os autores dizem, né, que o ativo intangível, ele é complexo por conta dessa característica dele mesmo, essa característica da intangibilidade. Por quê? Você adquirir um ativo tangível, tá ali, o valor numa nota fiscal, onde você já vai registrar o valor de aquisição daquele ativo tangível, de acordo com a nota fiscal, é muito mais fácil do que você
avaliar um ativo intangível. Como eu falei para vocês na sexta-feira passada, a gente, por exemplo, que eu dei um exemplo bem simples, um exemplo de um restaurante. Vamos aqui, para ficar bem, bem fácil da gente idealizar, vamos lá naquele restaurante lá da praia, o Boteco Praia. Imaginem ali, aquele Boteco Praia. O Boteco Praia, lá na beira-mar, ele tem o seu ativo tangível para poder funcionar, né? Tem aquela estrutura física, né? O imóvel onde ele está sediado. Nós vamos ter toda a máquina, né? As máquinas para fazerem as refeições. Tem-se os móveis, né? As mesas, as cadeiras, né? Tem ainda os freezers, né, onde são colocadas as bebidas e os refrigerantes. Tudo isso aí é o ativo tangível que é fácil de ser mensurado, avaliado e registrado pela contabilidade. A gente contabiliza facilmente esses ativos tangíveis. Né? É fácil, através de uma nota fiscal de aquisição, esses ativos vão ser registrados pelo custo de aquisição, menos os impostos incidentes, e está lá. A gente está vendo, os proprietários podem ver, pode pegar, e é fácil de ser mensurado. Mas se o dono daquele boteco praia resolver vender, esse estabelecimento, não vai ser levado em consideração só os móveis, o seu estoque, né, as bebidas e tudo, e a máquina, né, as máquinas utilizadas na cozinha para produzir as refeições. O que é que vai ser levado? O valor o patrimônio desse proprietário do Boteco Praia é bem maior do que aquilo que está registrado na contabilidade, o registro do que ele registrou quando adquiriu esses ativos tangíveis. Por quê? Porque o patrimônio dele vai levar em consideração o quê? O que é que vocês acham que ele vai levar em consideração? Hein? O que é que vocês acham? Porque o patrimônio registrado pela contabilidade do Boteco Praia é mas com certeza o valor do patrimônio do Boteco Praia é bem maior do que aquele que está registrado na contabilidade, que está registrado através das notas fiscais de aquisição. Por que vocês acham que esse valor é bem maior? Alguém? Isso, Maria Clara, porque o que vai ser levado em consideração não é só só os ativos tangíveis, né, que eu já citei para vocês. O que é que vai contar como patrimônio, o que é que vai valorizar o Boteco Praia? É a sua localização física, porque ali onde o Boteco Praia está localizado, provavelmente seja um dos metros quadrados mais caros daqui de Fortaleza, né? Ali na beira-mar. Então, a localização física do Boteco Praia, o próprio nome, né? Boteco Praia, porque é um dos restaurantes, bares, não sei qual é a categoria lá, deve ser restaurante, né? Que abriu no que o governo liberou, né, porque os bares ainda não foram liberados, então a categoria deve ser restaurante. Então, o nome que já há muitos anos, né, como a Maria Clara disse aí, como os clientes enxergam o Boteco Praia, tá, pelo nome que ele já tem, né, a reputação que a Maria Clara citou aí, né, a fidelidade dos clientes também, tá, como eu vou mensurar a fidelidade dos clientes? Mas se vocês passarem lá em frente, pode ser qualquer dia da semana vai estar
lotado lá. Vai ter fila de gente esperando para poder sentar lá no Boteco Praia. Então, a localização, a fidelidade dos clientes conseguida ao longo dos anos, né? Porque o Boteco Praia já tem um nome, então tem essa fidelidade dos clientes conseguida ao longo dos anos. Os símbolos ou as marcas associadas ao Boteco Praia, né? A perspectiva de crescimento, não é? Porque não existe só o Boteco Praia, mas tem um boteco na Antônio Salles, um boteco não sei mais aonde, de outro bairro aí que abriram. Então, até essa perspectiva de crescimento também vai influenciar no patrimônio do Boteco Praia, tá? Então, eu coloquei esse exemplo para vocês, só para vocês analisarem a complexidade do ativo intangível, porque o ativo do ativo intangível, não é? Porque o ativo tangível é bem mais fácil da gente avaliar, mensurar e registrar na contabilidade. Todo esses ativos adquiridos por meio de nota fiscal, onde a gente vai lá, registra essa nota fiscal, contabiliza essa nota fiscal, contabiliza os impostos referentes a esses ativos imobilizados, registra esse ativo imobilizado, deprecia esse ativo imobilizado de acordo com a legislação. Então, show de bola. Simples assim. Mas esse ativo intangível, como é que a gente vai avaliar isso? Né? Como é que vai avaliar essa fidelidade à localização física, a fidelidade dos clientes, a marca associada, né, à entidade, a perspectiva de crescimento dessa entidade. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração, e isso é o que nós chamamos de ativo intangível. Por isso que o ativo intangível está cada vez mais complexo, porque esses negócios, além dessa complexidade que eu falei, não é, no exemplo do Boteco Praia, atualmente a gente tem a questão das empresas virtuais, né, dos negócios que estão sendo cada vez mais realizados sem o contato físico, mas pela internet, e aí o patrimônio das empresas, elas estão cada vez mais valorizados sem possuírem ativos tangíveis. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Empresas que na atualidade têm um ativo tangível irrisório, mas que faturam bilhões, né? Possuem um ativo intangível irrisório, mas que faturam bilhões. Nós temos vários exemplos para serem discutidos aqui, para serem trazidos por vocês, de empresas desse tipo, porque esse modelo de negócio, ele tem crescido assustadoramente, né? E a gente viu aí que com a pandemia vem crescendo cada vez mais. Então, os ativos intangíveis, eles são, sem sombra de dúvida, sem dúvida nenhuma, muito importante para as empresas no cenário atual. Né? No nosso cenário atual, os ativos intangíveis, eles são de grande importância, né? E na maioria, né, em muitos casos, principalmente a gente está vendo no nosso cenário atual, que esses ativos intangíveis, eles são mais relevantes e significativos para a empresa do que as máquinas, os móveis, os imóveis, né? Cada vez mais. Por exemplo, eu vou dar aqui outro exemplo para vocês de uma empresa brasileira que até eu não sei precisar quanto tempo, se é um ano, vocês vão poder, vocês que andam muito em shopping, vocês vão poder me dizer quanto tempo. Por exemplo, a Natura. A Natura, até pouco tempo atrás, não existia loja física. Como era que a Natura funcionava? Me digam. Alô?
revendedoras com os catálogos, com as revistinhas. A Áurea nem sabia que existia agora. Pois tem, Áurea, tem lá, eu acho que é no Iguatemi, eu já vi, no Rio Mar, eu não ando muito no Rio Mar, mas eu acho que no Rio Mar também tem, né? Acho que no Rio Mar também tem. Alguém, se alguém já tiver visto, confirme para mim, eu não tenho certeza. No Iguatemi, certeza. Então, Natura, cadê as lojas físicas da Natura? Uma das empresas que mais fatura no Brasil e que e não existia loja física. Existia uma revista onde as revendedoras, né, apresentavam, né, o catálogozinho e as pessoas compram. Essa empresa fatura bilhões sem loja física. Agora, eu não sei há quanto tempo, 1 ano, 2 anos, eu não me recordo, mas que começaram a surgir, né, e lá no Iguatemi, certeza, eu não tenho certeza ainda se no Rio Mar também, né, mas elas funcionam, faturam bilhões, sem lojas para revender. Sim, elas têm fábrica, né, porque vão produzir os produtos, né, elas têm que ter um centro de distribuição, porque produzem, e tem um centro de distribuição para poder repassar para as revendedoras que adquirem para os seus clientes. Mas elas não têm loja física para revender os seus produtos, né? Até 1 ano atrás, mais ou menos, não se tinha nenhuma loja física para revender os seus produtos. Elas têm uma estrutura para a produção, né? E um centro de distribuição para poder passar esse estoque para as revendedoras, né? Mas não existia loja física. Ela não é 100% como um Uber, por exemplo, não é? Como um Uber, que o Uber não tem um carro, não é de sua propriedade nenhum carro, mas ele existe em todo o Brasil sem essa estrutura física de locação de aluguel de carro. Né? Não existe essa estrutura para alocação de carro, porque o carro é das pessoas que trabalham para Uber. Então, a Natura ela não é 100%, né? Mas já funcionava há muitos anos sem essa estrutura de loja, né, para revenda, né? Isso, ela tem para atendimento, né? Eu acho que no caso a pessoa vai lá fazer como é que se diz? Quando vai trabalhar, né? Fazer alguma coisa do tipo, vai lá, só tem essa loja para atendimento. Mas os carros, que as motos para entrega, né? Do Uber Eats. Isso, exatamente, problema de cadastro, para resolver alguma coisa quando forem, não sei nem como é que se diz, se inscrever para trabalhar, né? Então, o cenário atual está cada vez mais, e a tendência é crescer cada vez mais esse negócio, né? O negócio realizado dessa forma. A tendência é essa, né? E por isso que os ativos intangíveis, eles estão cada vez mais importantes, né, no cenário atual. E estão ficando cada vez mais significativos para as empresas do que as máquinas, os móveis, os imóveis, né? E isso a gente deve muito por conta do avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia, ele faz crescer assustadoramente o número e as possibilidades de ativos intangíveis, né? Porque um negócio desse, você solicitar um carro por um aplicativo, não é, que lhe diz em quantos minutos o motorista vai chegar, já calcula o valor que você vai pagar, você já entra num carro por meio de um aplicativo, sabendo quanto que você vai pagar, você tem a opção de fazer esse pagamento por cartão de crédito, dinheiro, né? Você cadastra um cartão de crédito, que ali você paga no crédito,
ou você pode optar por, no final da corrida, fazer o pagamento em dinheiro, mas você já está sabendo quanto que você vai pagar por aquela corrida. Isso tudo por um aplicativo. Você sabe em quantos minutos o motorista vai chegar, quantos minutos você vai levar para chegar ao seu destino. Até débito também, né? Eu nunca utilizei no débito, eu sempre uso ou dinheiro ou crédito, nunca. Mas, até débito passa. Então, o avanço da tecnologia fez crescer assustadoramente o número e as possibilidades dos ativos intangíveis, né? E, por consequência, na contabilidade, porque à medida nós vimos lá nos primórdios, à medida em que os negócios vão se desenvolvendo, que a economia se desenvolve, a contabilidade também vai se desenvolvendo para acompanhar esse desenvolvimento econômico, esse avanço da tecnologia, né? A contabilidade, consequentemente, vai avançando também, né? O avanço da tecnologia fez crescer o número e a possibilidade dos ativos intangíveis e, por consequência, cresceu a contabilidade também, porque à medida em que o comércio vai desenvolvendo, a economia se desenvolve, ocorre o avanço da tecnologia, isso tudo interfere na contabilidade. Nós vimos, quando a gente estudou a história da contabilidade, nós vimos que, à medida em que foi se desenvolvendo a economia, o comércio, a indústria, a contabilidade teve que se desenvolver para acompanhar esse desenvolvimento, né? Então, cada vez mais a contabilidade ela vai ter que acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento desse novo negócio, né, desse cenário atual, para poder atender às necessidades dos seus usuários, né? No caso do ativo intangível, ele veio, o debate, né, sobre o tema do ativo intangível, ele veio ocorrer somente a partir de forma mais intensa, né? Ele começou a ocorrer durante a segunda metade do século passado. E o ativo intangível, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido esse termo, o ativo intangível, a sua origem provém do termo goodwill. Alguém já ouviu falar sobre goodwill? Sim ou não? Show. Pronto, então vocês já ouviram falar do goodwill. O goodwill no caso, se a gente for falar de uma evolução de conceitos, né? Vamos falar de uma evolução de conceitos. O que é que nós vamos ter? Primeiro o goodwill, depois ativo intangível e, por último, o capital intelectual. Se formos falar de uma evolução de conceitos vinculados à noção de intangibilidade, nós vamos ter essa sequência: goodwill, ativo intangível e capital intelectual. Por quê? Porque o ativo intangível, a sua origem provém do termo goodwill, que, além de ser a expressão mais antiga a tratar da noção de intangibilidade, o goodwill, ele é considerado como o mais intangível dos ativos intangíveis, por alguns autores, né? O goodwill, ele é considerado por muitos autores como o mais intangível dos ativos intangíveis. Então, numa evolução de conceitos, muitos autores, eles dizem que o ativo intangível provém do termo, a sua origem provém do termo goodwill, né? E ele é considerado por muitos autores como o mais intangível dos ativos intangíveis. E aí nós vamos ter, né, nessa evolução, goodwill, ativo intangível e capital intelectual. O goodwill, ele é um termo em inglês, tá? A gente não tem aqui em português uma tradução exata para o goodwill,
tá? Não se tem essa tradução exata, mas a palavra que mais se aproxima de goodwill é o ágil, tá? Então, goodwill, ele é um termo em inglês, ele não tem uma tradução exata para o nosso português, mas a palavra que mais se aproxima do seu sentido é o ágil, tá? O intangível, ele é de origem latina, né? Ele tem como a origem do termo intangível, ele vem do latim, e intangível significa tocar. Logo, aquilo que não se toca é intangível, tá? Então, quando a gente fala tangível, ele vem do termo, vem do latim, né? E o significado em português é tocar. Então, logo aquilo que não se toca é o que nós vamos chamar de intangível. E no caso do capital, né, o capital, ele, em termos econômicos, representa riqueza ou valores disponíveis, é o capital. E o intelectual, ele é relativo ao intelecto, inteligência. Então, nós vamos ter, numa evolução de conceitos, o goodwill, que é esse termo em inglês, que não tem uma tradução exata, mas a palavra que mais se aproxima do seu sentido é o ágil. O intangível, ele é um termo latim, né, que tangível, né, tocar, então aquilo que não se toca é o que nós vamos chamar de intangível. Quando a gente fala de capital, em termos econômicos, representa a riqueza ou valores disponíveis, e o intelectual é relativo ao intelecto, né, inteligência. Então, o goodwill, não é? Nós vamos enxergar o goodwill justamente aquilo que a gente não enxerga no exemplo que eu dei para vocês do Boteco Praia. O que é o goodwill? O goodwill é aquilo que a gente não consegue enxergar nitidamente, como as mesas, as cadeiras lá do Boteco Praia, as bebidas, né, o seu estoque, as suas máquinas, né, os seus fogões, né, o maquinário para fazer as refeições, né, aquilo que a gente não consegue enxergar facilmente é o que vai ser o goodwill, a localização física da empresa, né, no caso lá do restaurante, a fidelidade do cliente, a marca, né? A marca Boteco Praia, a perspectiva de crescimento. Então, esses exemplos que eu dei para vocês, é o que a gente pode considerar goodwill. Essa expressão, né, que não tem essa tradução para o nosso português, mas a palavra que mais se aproxima é o ágil, ela foi inserida no meio empresarial como a diferença dos valores de fechamento de negócios entre empresas. Por quê? Essa diferença de fechamento de negócios entre as empresas. Por quê? Voltando ao exemplo do Boteco Praia. Eu tenho lá o meu patrimônio, meu não, se fosse meu, o patrimônio do Boteco Praia está registrado na contabilidade por um valor, mas essa diferença que, se o proprietário do Boteco Praia resolvesse vendê-lo, a diferença entre o que está registrado na contabilidade e o fechamento desse negócio, dessa venda, certamente seria bem maior. Né? O valor que está registrado na contabilidade do seu patrimônio, que são aqueles bens físicos, tocáveis, né, tangíveis que estão registrados lá, e o fechamento do negócio entre as partes seria bem maior, por conta justamente do goodwill, por conta justamente do que não está lá registrado, por conta dessa localização, por conta da clientela, de tudo que está lá fora dos olhos, né, e dos proprietários e das pessoas que estão fechando o negócio, tá? Então, na época, né, quando o termo goodwill ele foi inserido
na época era difícil, né, esse registro contábil, como até hoje, né? Por isso que o ativo intangível ele é complexo, porque até hoje essas questões, eles são difíceis de ser registrados pela contabilidade, mas intrinsecamente a sua importância era reconhecida pelas pessoas. Claro que no fechamento de negócio entre o proprietário e a parte interessada, tudo isso é levado em consideração. Então, o valor de mercado do Boteco Praia vai além do que aquele que está registrado na contabilidade, né? Então, é, isso lá no caso, né? Mas como é que eu posso dizer? Um pouco mais para trás, né? O Goodwill pensava-se somente nisso, né? Nessa diferença, nessas questões. Só que mais recentemente a esse termo, ao Goodwill, foi incorporado também o conceito da tecnologia da informação, é levada em consideração a tecnologia da informação e também a ideia do conhecimento, né? Por isso que a gente fala hoje também, né? Mais recentemente se fala também em capital intelectual. Então, a diferença entre o valor do negócio e o valor contábil é o que nós podemos considerar e chamar de goodwill, né? A diferença entre o valor do negócio, que está intrínseco, tudo isso que eu comentei com vocês, e o valor contábil, é o que nós podemos chamar de goodwill, tá? Justamente essa diferença entre o valor do negócio e o valor que está registrado na contabilidade é o que podemos chamar de goodwill. Aqui no Brasil, inicialmente, costumava-se associar a expressão goodwill ao termo fundo de comércio. Vocês já ouviram essa expressão, fundo de comércio? Sim ou não? Não? Então, inicialmente no Brasil, eles costumavam se associar a expressão goodwill ao termo fundo de comércio. Só que essa expressão foi associada ao goodwill erroneamente. Por quê? Porque o goodwill é a diferença entre o valor contábil e o valor negociado, o valor pago. O goodwill é essa diferença entre o valor do patrimônio apurado nos registros contábeis e evidenciado nas demonstrações contábeis e o valor de mercado, né? O valor negociado. Então, goodwill. O que é o goodwill? Qual é o conceito de goodwill? O goodwill, ele representa a diferença entre o valor do patrimônio registrado na contabilidade e evidenciado nas demonstrações contábeis e o valor de mercado. É essa diferença, tá? Por isso que o termo que mais se aproxima de goodwill, né, a tradução é ágil, porque é essa diferença entre o valor contábil e o valor pago, é o goodwill. Só que fundo de comércio era associado erroneamente ao goodwill, por quê? Porque o fundo de comércio está relacionado aos meios necessários ao funcionamento da entidade. E quais são os meios necessários para o funcionamento da entidade? Não só os clientes, a localização, os meios necessários, no caso, o fundo de comércio, né, que representam os meios necessários ao funcionamento da entidade, nós vamos ter o conceito mais abrangente, no caso do fundo do comércio, ele é mais abrangente que o goodwill. Por quê? Porque inclui os estoques, os móveis, as máquinas, os valores a receber, né? Que tudo isso é ativo tangível. Então, o fundo de comércio, no início, ele era associado erroneamente ao goodwill, porque o fundo de comércio, ele representa os meios necessários ao funcionamento da entidade,
né? E aí, então, se são os meios necessários ao funcionamento da entidade, ele é mais abrangente do que o goodwill, porque o goodwill, ele representa a diferença entre o valor do patrimônio apurado de seus registros contábeis e evidenciado nas demonstrações contábeis e o valor de mercado, né? Esse é o goodwill, enquanto que o fundo de comércio, ele inclui também os estoques, os móveis, as máquinas, os valores a receber, que são ativos tangíveis, né? Então, o fundo de comércio, ele abrange mais isso. Goodwill é a forma de controlar um ativo intangível. O goodwill, ele é um ativo intangível, tá? Por isso que, de uma forma conceitual, né, os autores dizem que primeiro veio o goodwill, depois o ativo intangível, porque se diz que o goodwill é o termo mais antigo para o ativo intangível, né? O goodwill, ele é o próprio ativo intangível, e ele é um que se chama, se diz que ele é considerado como o mais intangível dos ativos intangíveis, né, o goodwill, porque o goodwill é essa diferença, tá? Goodwill é a diferença entre o valor que está registrado na contabilidade e o valor de mercado daquela entidade, tá? É o goodwill. Certo, Clara? Então, a fidelização da clientela é goodwill, a localização geográfica, propaganda, a reputação e credibilidade, a tecnologia, né, os recursos tecnológicos, tudo isso representa um goodwill, e o goodwill é um ativo intangível, não é? E aí a gente vai ter outros aqueles exemplos que vocês citaram lá no início, quando eu perguntei, né, o que era o ativo intangível, o software, as marcas, patentes, pesquisa e desenvolvimento também é considerado como um ativo intangível, né? O produto de uma pesquisa e desenvolvimento de um P&D também é um ativo intangível, não é? E aí a gente vai ter vários exemplos, né, de ativos intangíveis. Ok? Dúvidas? Alguma dúvida? Ok. Então, hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Depois a gente fala mais sobre o ativo intangível, o conceito lá de acordo com a estrutura conceitual, a mensuração, como é que as entidades elas contabilizam devem contabilizar o seu ativo intangível, as características, né, que são identificação, controle, né, desse ativo intangível, reconhecimento, a mensuração, benefício econômico futuro também, que tem que ter essa característica, né, porque se não tiver a capacidade de gerar benefícios econômicos, também não poderá ser considerado como ativo intangível. Então, a gente vai ver tudo isso aí, Maria Clara. A gente vai ver, viu? Então, não saiam, eu vou parar aqui a apresentação para fazer a chamada. Parar a apresentação e interromper a gravação.